Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então depois a gente aprender o básico lá do Python, né, como o print e as funções como um mais um menos um, né? Vamos agora passar para a nossa próxima parte, uma outra coisa muito importante para a gente poder melhorar um pouquinho mais nossos códigos. Vamos aprender um pouquinho sobre o if, o while e sobre o for. Vamos começar com if. O que seria o if? Ele significa se, né? Se tal coisa, então, certo? É aquele coisa de lógica que a gente aprende na escola, é exatamente isso. Então vamos aqui para um exemplo. Vamos dizer que meu x é igual a 1 e eu vou dizer, se x for diferente de 1, então print x. Else x igual a x mais 1, print x. O que isso está dizendo pra gente, pessoal? Vamos lá, vamos entender esse código. Se o x for diferente de 1, ele vai mostrar o x. Se não, else significa se não, né, numa tradução simples. Então eu vou pedir para ele fazer o x ser o valor do x mais 1. E aí sim mostrar o x. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Certo, como eu falei que o meu x é 1, e eu falei que se o x for diferente de 1, que ele vai mostrar o 1, né? Vai mostrar o x. Então ele fez essa fórmula de baixo, x igual a x mais 1. Então, x mais 1 é 2. Perfeito. Vamos dizer então que eu coloco x igual a 10. E o que será que vai acontecer? Ele vai mostrar pra gente o número 10, certo? Porque o x é diferente de 1. Então o if basicamente é isso. Quando a gente quer testar alguma coisa, né, para que aconteça algo, e caso isso não aconteça, caso esse teste seja falso, outra coisa acontece. Então você sempre tem que pensar, né? Aqui no if, você tem que pensar em uma coisa que tem que ser verdadeira ou falso, tá? É assim que ele entende. Se for verdadeiro, ele vai fazer o que está no if. Se for falso, ele vai fazer o que está no else, certo? Então, é muito importante lembrar disso. Vamos para o nosso próximo exemplo, pessoal. O while, né? O que o while fala pra gente, né? Enquanto. Então eu posso usar, por exemplo, enquanto x for menor do que 11, eu peço para ele fazer x igual a x mais 1 e mostrar o x. Então, vamos testar isso daqui. Vamos ver o que ele nos dá. Olha só. O x, ele era igual a 1, né? E eu falei que enquanto x for menor do que 11, o x vai ser somado com mais 1. Então ele já começa com 2 e vai até o valor de 11, certo? Então, pessoal, o que o while faz? Então, enquanto o valor de x ali no nosso caso for menor do que 11, ele vai continuar fazendo isso daqui. Como outra coisa que dá pra gente usar, enquanto 1 mais 1 igual a 2, será que ele vai funcionar? X igual a 10, print x. O que será que acontece se a gente fizer isso? Ah, ele não funciona. Por quê? Porque ele não aceita alguma coisa que não mostra pra gente verdadeiro ou falso. Se eu colocar assim, ele está dizendo que 1 mais 1 igual a 2, certo? Enquanto 1 mais 1 for igual a 2, x é igual a 10. E ele vai me mostrar no x, vocês estão vendo? Ele vai fazer isso enquanto isso daqui for verdade. Então tome muito cuidado, porque o bloco às vezes pode ficar executando infinitamente. Então sempre lembre de fazer alguma coisa que uma hora vocês vão poder cortar isso daí, né? Senão vai acontecer aquilo que eu mostrei, vai ficar fazendo infinitamente, tá? O nosso próximo, depois do while, é o for. O que é o for? For significa para. Então, para, por exemplo, números em x, print x.
como que funciona, né? Aqui ele não deixa a gente fazer porque ele não deixa iterar um número inteiro, né? Mas se eu, por exemplo, escrevesse que x igual a hello world, colocasse for i, para ficar um pouco melhor, né, para entender. Olha só, por cada palavra, né, cada item no x, ele vai printar x, certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele também conta o espaço. Então, para cada um desses itens, ele foi e printou o x, certo? Para nos mostrar o que tinha ali, né? Então, para alguma coisa, em algum lugar, faça outra coisa, certo? Ou para alguma coisa, faça tal coisa. Então, é assim que funciona essas três funções. Vamos entender um pouquinho mais então, vamos para alguns exemplos. Então vamos definir que nosso x é 1, nosso y é 2. If x igual a y, x mais y. Else x menos y. Então vamos lá, vamos entender de novo. Se o x for igual ao y, então ele vai fazer a soma do x mais y. Se não, ele vai fazer a subtração. Então o que ele vai dar sendo x igual a 1 e y igual a 2? Então a subtração, x menos y. Lembrando que x é 1, y é 2, então por isso que ficou negativo. Então agora, vamos dizer que eu quero fazer o seguinte. Z igual a x mais y, print z é igual a x menos y, print z. E agora a gente vai pegar o while. Z for menor 0, z igual a z mais 1 e print z. Vamos ver o que acontece com isso. Olha só que legal. Então, o nosso primeiro resultado de z foi menos 1. Depois, como ele era menor do que 0, nosso segundo resultado foi 0. Se eu colocasse dessa forma aqui, a gente poderia ver isso, mostrando o resultado do if, mostrando o resultado do while antes e depois, certo? Então, se eu colocasse 5, 52 é demais. Vamos ver. Olha só que interessante. Ele vem menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Por que ele mostra duas vezes? Vamos pensar o seguinte. Como tem um print antes da equação, ele vai mostrar antes e vai mostrar depois da soma. E por que o 5 tem uma vez só? Assim que ele passa por aqui, faz essa soma, z automaticamente fica igual a 5. E aqui eu falei que ele tinha que ser menor. Então assim que ele fica igual a 5, ele para toda a função que tem ali dentro, todo aquele bloco. Ele simplesmente para. Não precisa continuar. Certo? Então é assim que funciona. E agora a gente vai pegar aqui um exemplo também do... Vou colocar esse nome de variável aqui. Opa! Olha só que legal. Olha o que aconteceu. Depois de fazer então o if, depois de fazer o while e foi fazer o for.
Mas olha só, aqui ele foi diferente do que a gente fez lá atrás, né? Lá atrás ele fez por cada letra, ele imprimiu a palavra inteira. Por que agora foi diferente? Porque agora eu peguei por cada item no texto, exemplo, né, text exemplo na nossa variável, e pedi para imprimir esse item. Se eu colocasse, por exemplo, hello world, o que a gente veria? Ele imprimindo letra por letra, inclusive o espaço, certo? Porque eu pedi para imprimir os itens, tá? Então ele vai pegar item por item. Quais são os itens aqui? Cada uma dessas letras, contando o espaço. Certo, pessoal? Então a aula de hoje foi curtinha, bem simples, para vocês poderem ter um pouco mais de noção dessas funções aqui, que são muito úteis. E elas vão ser úteis para vocês poderem fazer as atividades que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, certo? Então é isso, pessoal, por hoje é só, até a próxima!